Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 10 de maio de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Terça amanhã de Clash Bet, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Inglaterra Premier League. O jogo do Aston Villa versus Liverpool com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Aston Villa vem na 11ª colocação, em 34 jogos disputados com 43 pontos conquistados, 47 gols marcados, 47 gols sofridos, enfrenta o Liverpool que vem na vice-liderança, em 35 jogos disputados com 83 pontos conquistados, 87 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Aston Villa é o 11º colocado, em 16 jogos disputados com 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 26 gols marcados, 25 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Já o Liverpool é vice-líder novamente, atuando como visitante, em 17 jogos disputados com 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 41 gols marcados, 15 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol, e em 9 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. A equipe do Aston Villa sofreu gol nos últimos 5 confrontos e o Liverpool vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos em duelos individuais. O Aston Villa vem a 3 jogos sem saber o que é derrotas. Em 5 de 6 saiu mais de 4,5 cartões. Em 5 de 7 mais que 10,5 escanteio. A equipe do Liverpool vem a 14 jogos sem derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Último confronto entre eles, 1-0 para a equipe do Liverpool, atuando em casa. Lembrando que o Liverpool teve chance aí de continuar com um ponto de desvantagem diante do líder Manchester City. O Liverpool tropeçou em casa diante do Tottenham no placar de 1-1, saiu atrás do placar, foi buscar o resultado, o jogo foi 1-1 e o City venceu mais uma, continua aí muito perto do título, faltando 3 rodadas para o término do campeonato. Então, o Liverpool precisa vencer e torcer para tropeço do Manchester City. Para essa partida, não tenho dúvida, o Liverpool é bastante qualificado, vai brigar por título até o último minuto. Claro que tropeçou em casa diante do Tottenham, mas tem elenco para ir buscar o resultado, já que é o finalista da Champions League. Então, vamos com a dica fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Bélgica Liga Pro, o jogo do Genk versus a equipe do Charleroi, com início às 16 horas. Na classificação, o Genk é o segundo colocado, em 3 jogos em disputa, mas tem 33 pontos conquistados na competição em geral. Marcou 7 gols, sofreu 4 nos últimos 3 jogos, vem de 2 vitórias e 1 empate. Já a equipe do Charleroi, quarto colocado, em 3 jogos, com apenas 1 empate e 2 derrotas, marcou 3 gols, sofreu 6 nos últimos confrontos entre eles. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 10 ambos marcam. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. O Genk sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, o Genk vem numa sequência de 5 jogos sem derrotas, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 11 escanteio e menos que 5 cartões. O Charleroi vem a 3 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 3. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 mais que 2,5 gol. E nos últimos 7 menos que 11 escanteio. O último confronto entre eles, 2-2, jogo equilibrado fora de casa, mas o Genk vai atuar em casa, tem total condições de conseguir mais uma vitória. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa com empate anula
ou se você é mais ousado aí, uma dica bem arriscada, é um jogo de mais de 2,5 gol, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Copa do Brasil, o jogo do América Mineiro versus CSA, com início às 19 horas. Primeiro confronto, o CSA levou a pior em casa, levou 3-0 aí diante do América Mineiro. É um jogo que não podemos estar mostrando uma classificação, se tratar de jogo mata-mata, jogo de ida e volta. Esse é o jogo de volta, e nos últimos 3 confrontos entre eles, o América levou o melhor e o CSA sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O América Mineiro, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8, foi a primeira equipe a marcar. O CSA, em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. Último confronto deu América 3-0. O América tem total condições de conseguir mais um resultado positivo atuando em casa, está com a vantagem, mas a princípio vamos com a dica mais de 1,5 gol. E se você é mais ousado e quer pegar mais uma vitória do América, fica a critério. A dica é mais de 1,5 gol. O Casa vence. Probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o jogo do Atlético Paranaense versus Tocantinópolis. O início às 23h30. Primeiro duelo foi 5-2 para o Atlético Paranaense. O Paranaense, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 6, mais que 10,5 escanteio. O Tocantinópolis vem a 4 jogos sem vitórias. Em 7 de 8, saiu menos que 5 cartões. Bom, vamos estar obtendo aqui uma chegada aonde essas equipes chegou até o momento. O Tocantinópolis chegou a essa fase após de ter eliminado o Náutico, eliminou o Cascavel, após ter eliminado o Náutico, eliminou o Cascavel, e o Paranaense entrou aí por ter sido campeão da Copa Sul-Americana, já entra nessa fase da competição. Lembrando, o Atlético Paranaense venceu o primeiro duelo com autoridade, mas em menos de uma sequência de 2 meses, o Atlético Paranaense perdeu o seu atual técnico, depois contratou o Fábio Carille, perdeu o Carille após de uma goleada elástica diante do 10 Strongest da Bolívia, e tem outro técnico aí já no comando, e para essa partida vamos estar pegando um duelo de gols, mais de 2,5 gol, probabilidade 4-1 Casa. Continuando, vamos agora para Paraguai, o jogo aí entre Libertad versus a equipe do Taguari. É um jogo que tem início às 21 horas na classificação. O Libertad, em 14 jogos disputados, assumiu a ponta da tabela, 35 pontos conquistados, com 31 gols marcados, 12 gols sofridos, enfrenta essa equipe do Taguari na sexta colocação, em 14 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 12 gols marcados, 14 gols sofridos. Lembrando que o Libertad é a melhor equipe atuando em seus domínios, é o primeiro colocado atuando como mandante, em 17 jogos disputados com 5 ou 6 vitórias, um empate e 0 derrotas, 15 gols marcados, 3 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Já o Taguari vem aí na nona colocação, em 7 jogos disputados com 2 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas, 4 gols marcados, 9 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 ambos marcam, nos últimos 10 menos que 5 cartões. Libertad vem a 8 confrontos sem derrotas e o Taguari sofreu gol nos últimos 7. Em duelos individuais, o Libertad em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 mais que 4,5 cartões e foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu mais que 10,5 escanteio. O Taguari, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7, menos que 11 escanteio. Último confronto, 1-0 para o Libertad fora de casa. Atuando em casa, o Libertad tem sérias dificuldades atuando contra essa equipe. Mas acredito que o melhor momento é do Libertad. Podemos estar indo com uma boa dica. Casa vence ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 Casa. Vamos agora para a Turquia. O jogo do Kayserispor versus a equipe do Trabzonspor. O início às 14h30. É Copa. O jogo de ida
foi 1-0 para o Trabzonspor. Lembrando, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 5 cartões. Em 6 de 8 ambos marcam. O Kayserispor vem a 4 jogos sofrendo gol. O Trabzonspor vem a 3 jogos com 3 vitórias, a 11 sem derrotas. E o Kayserispor é uma equipe que vem a 5 jogos sem vitórias, a 7 sofreu gol, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 ambos marcam, em 7 de 8 menos que 5 cartões, em 7 de 9 menos que 11 escanteio. O Trabzonspor vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. A 3 sofreu gol, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 menos que 3 gols. Em 8 de 10 ambos marcam. O último confronto, como já mencionei anteriormente, deu o Trabzonspor. É um jogo que acredito que o Trabzonspor não vai perder a sua partida novamente. Então vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Bom, sem esquecer, antes de partir para a nossa dica bônus, como já é de costume do canal, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe aquele like para estar fortalecendo e compartilhe ao máximo de pessoas que vocês puderem. Bom, vamos para a Espanha La Liga. O jogo do Barcelona versus Celta Vigo, o início às 16h30. Bom, na classificação, o Barça é o vice-líder em 35 jogos disputados, com 69 pontos conquistados, 65 gols marcados, 35 gols sofridos, tem um saldo positivo de 30. Enfrenta o Celta na 11ª colocação em 35 jogos disputados, com 43 pontos conquistados, 41 gols marcados, 38 gols sofridos. Atuando em casa, o Barça é o quinto colocado no ranking, em 16 jogos disputados com 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 34 gols marcados, 16 gols sofridos, 35 pontos conquistados. O Celta atuando fora de casa, oitavo colocado, em 17 jogos disputados com 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 16 gols marcados, 15 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 5 saiu mais que 2,5 gols, 4 de 5 ambos marcam, nos últimos 6 mais que 4,5 cartões, em 8 de 10 menos que 11 escanteio. E o Barcelona, nos últimos 5 confrontos, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. O Celta sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, o Barcelona sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. E o Celta em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e nos últimos 5 menos que 11 escanteio. Último confronto entre eles, 3-3 na casa do Celta. Para essa partida, o Barcelona aí está claramente classificado tecnicamente para a próxima temporada da Liga dos Campeões, mas ainda assim vai querer aí, no mínimo, permanecer na vice-liderança e atuando em casa, tem que vencer mesmo. Por esse retrospecto, vamos estar pegando com a dica casa vence ou mais de 2,5 gol e a probabilidade 3-1 casa. Agora sim, vamos para a nossa dica bônus, que será aqui no jogo do Azures versus Bahia pela Copa do Brasil. Esse jogo tem início às 20h30. O primeiro jogo, o Bahia jogou em casa, não conseguiu vencer a equipe do Azures. O placar foi 0-0. E o Azures vem numa sequência de 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 menos que 5 cartões. E o Bahia, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto, como mencionei anteriormente, 0-0. Então é o seguinte: se o Bahia não conseguiu vencer essa equipe do Azures em casa, imagine fora de casa, que vem numa sequência aí a equipe do Azures de 5 vitórias consecutivas atuando em seus domínios. Vale ressaltar uma importância que todas de 1-0, por incrível que pareça. E o Bahia, atuando fora de casa, vem de 2 jogos sem vencer, e de um empate diante do CSA e uma derrota de 1-0 para a equipe do Ituano. Mas atropelou a equipe do Londrina em casa pelo Brasileiro Série B, 4-0. Para essa partida, vamos estar pegando essa vitória do Azures com empate ao intervalo,
como uma dica bônus de mini ou possível zebra se é mais usado, fica a critério de pegar jogo todo. Então é isso, tropa. Vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa.